Raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio móvel, volante aqui do Roda e Avisa. Vale sempre um disclaimer, como o Roda e Avisa tem uma frequência completamente imprevisível, vale sempre a pena avisar que esse daqui é um podcast que já tem praticamente 1000 episódios, que já existe há 15 anos, sempre com a mesma lógica, que é talvez a ausência de muita lógica, que é compartilhar com vocês reflexões ou, sei lá, ideias, ou seja lá o que for que tiver na minha cabeça e o fato de tentar comunicar isso até me ajuda, de uma certa maneira, a organizar melhor e até a validar para ver se elas fazem sentido. Isso, para todos os efeitos, o que eu estou fazendo aqui é falar sozinho ao volante, sem colocar em risco ou ameaça qualquer tipo de espécies vivas ou nem tão vivas circulando pela cidade, porque eu só manipulo essa câmera quando o carro está parado. Portanto, comecemos. A pauta de hoje tem a ver com um artigo que a Technology Review é uma revista do MIT. Pronto, espero que isso dê um pouco mais de credibilidade e legitimidade a essa conversa toda, porque, bom, quem é que vai, afinal, questionar aqui a seriedade, a idoneidade e a fome por inovação que caracterizam o MIT. Pois bem, a Technology Review está com um número, inclusive eu assino a edição impressa, eu sou meio anacrônico, mas não é só uma questão de anacronismo, é também a minha vontade de apoiar coisas que estão entrando em extinção, como por exemplo jornalismo, coisas que a gente precisa. Bom, mas pois bem, a questão é a seguinte: eles estão com um número extremamente interessante, bastante focado no impacto que a gente já está começando a perceber das piores maneiras possíveis da tecnologia, do digital na vida cotidiana. Então tem várias reportagens, tem vários artigos, um deles sobre o totalitarismo digital da China, a dificuldade de Taiwan de fazer alguma coisa parecida com engajamento do cidadão na questão pública. São várias questões, mas um dos artigos mais interessantes, e é desses que eu quero comentar aqui, ele fala sobre os 4 perfis dos desiludidos com a internet. E aí, antes disso, eu faço um outro disclaimer, que é o seguinte: quando a gente aprende um outro idioma, você aprende vocabulário, você aprende a gramática, você aprende eventualmente questões de estilo, mas uma das coisas mais difíceis de se aprender, e normalmente você só aprende isso no campo, se expondo, etc e tal, ou errando muito, é justamente a questão do que pode ser dito e o que não deve ser dito. Então, para dar um exemplo clássico, me lembrei agora de um colega de origem alemã que falava muito bem português. Um dia eu cortei o cabelo e eu cheguei e ele falou assim: nossa, ficou horrível. O português estava corretíssimo, só que talvez na Alemanha você possa chegar para alguém e falar que seu cabelo ficou horrível, porque é a franqueza germânica que eles tanto prezam. Mas aqui isso é praticamente romper a amizade, Você fala que, olha, você cortou o cabelo, Puxa, ficou diferente. Vários comentários que a gente faria aqui, porque a gente tem uma relação um pouco diferente com essa questão do confronto, do conflito, E eu estou usando esse pequeno exemplo porque o que eu já percebi aqui, e que eu fico super feliz que a Technology Review não ceda a essa tentação, que a língua da tecnologia e da inovação, ela parece um pouco o núcleo do átomo, Ela é basicamente positiva, eventualmente neutra, Você tem nêutrons e tem prótons, mas assim, parece que é pecado, sobretudo no Brasil, se você falar de tecnologia de algum ponto de vista crítico, você tem sempre que enaltecer, festejar, aliás, um pequeno parêntese aqui, isso me faz lembrar um pouco a questão do carnaval. Você pode analisar o carnaval de inúmeras maneiras. A primeira fala, puxa, que legal, gente que de repente está numa situação difícil, consegue reproduzir tanta beleza, tanta coisa positiva, mas aí o carnaval passa e o cara continua vivendo nas condições miseráveis que ele não, em nenhum momento, questionou, alterou, mudou. Então, assim, eu fico feliz que tenha gente, ou tenha lugares, ou tenha culturas, que conseguem ter uma postura um pouco mais efetiva com relação àquilo que eventualmente deve ser mudado, criticado, etc. Eu digo que isso no Brasil é relativamente difícil, sobretudo quando normalmente eventos
sobre cursos, né, sobretudo os mais ligados a hype, a questão de momento, eles tendem a ser quase que missas celebratórias, né, onde o fiel, né, que está ali já com a sua crença um pouco abalada, vai recarregar suas baterias, né, de fé e crença e otimismo, né, num paraíso futuro. Bom, pois bem, chega de sarcasmo, chega de ironia. A questão é a seguinte: o que esse artigo coloca é o autor, ele se confessa um desiludido, né? E aí ele tenta tipificar, ele tenta fazer uma cartografia ali desses desiludidos, e ele coloca 4 perfis que eu achei muito divertidos. O primeiro perfil, que eu conheço vários, e que não é o meu caso, é o perfil do purista. Purista é aquele cara que você acha que, bom, se a internet deu ruim, ou se o digital deu ruim, a culpa é das corporações, das organizações, a culpa na verdade é das pessoas. As pessoas na verdade são um pé no saco e na verdade são elas que acabam levando a tecnologia tão pura, né, tão perfeita, tão neutra, para algum território estranho. Então esses são os puristas, eu não me incluo entre eles. A segunda categoria são os desiludidos, que talvez, aí eu acho que eu consigo vestir essa carapuça bastante bem, porque são aqueles personagens que percebem que, putz, lá atrás você já via ali, né, o ovo da serpente, né, você já tinha ali as sementes do que viria a ser esse desdobramento perigoso, nefasto, né, ruim, do digital, já estava lá atrás, mas a gente não percebeu, a gente foi ingênuo, a gente foi otimista, e aí eu me incluo nisso, né, com certo não, né, na verdade impregnado de uma coisa meio libertária, romântica, né, anti-establishment, né, achando que a gente ia empoderar, democratizar, transparentizar, ou como já disse um ex cara muito importante, né, webificar o mundo. Bom, pois bem, eu acho que eu me incluo neles, que perceberam que, bom, veja bem, errei, né? Então eu me incluo nesses, e infelizmente continuo nessa, estou tentando achar alguma coisa que me empolgue. Depois disso vem os otimistas. Esses ganham muito dinheiro com palestras, tem a Singularity University, tem os gurus, os futurólogos, né? Que são aqueles caras que prometem um paraíso próximo, graças ao poder messiânico, salvador, automático, incontrolável, irreversível, irrefreável da tecnologia, que é maravilhosa e só nos traz benefícios, né? É lógico que com alguns custos no caminho. Aliás, eu já vi isso várias vezes quando eu critiquei alguns acidentes com carros autônomos, né, em que pessoas morreram. Aí sempre vem os outros e falam, não, mas isso é um preço baixo a pagar. Eu falei, bom, é preço baixo a pagar porque não foi sua mãe, né, ou qualquer outra pessoa pela qual você tenha apreço, né? Se é que você tem. Bom, então os otimistas, isso dá dinheiro, cobram uma fortuna por palestras, você sai de lá empolgado, você renova a sua fé, de novo aquela coisa messiânica da salvação automática, sem que você tenha que mover uma palha, né? No máximo que você tem que fazer é comprar algum gadget novo que custa os olhos da cara. Bom, pois bem, e a última categoria, eu recomendo que vocês leiam, porque o texto talvez até seja mais breve do que a minha dissertação aqui. E a última categoria são os revisionistas, que acham, não, veja bem, na verdade dá para consertar, é que a gente não colocou as salvaguardas necessárias, né? Então se a gente fizer uma rede social melhor que o Facebook, talvez a gente consiga evitar, se a gente construir uma nova lei, se a gente construir... Então a ideia é de que você consiga de alguma maneira aperfeiçoar e corrigir o rumo para que isso entre novamente num ciclo virtuoso e não num ciclo vicioso de polarização, né, de abusos, etc. e tal. Então, tá aí, são os 4 tipos, eu não sei entre os quais você se encaixa. Eu te digo que o segundo tipo, que é o meu, não dá dinheiro, não dá audiência, né, haja vista que o Roda e Avisa continua sendo Nanico, o Radinho de Pilha, meu outro podcast, continua sendo praticamente na categoria nano, né, é um nano podcast, mas tem uma questão que é interessante, que talvez a gente como brasileiro devesse repensar. Ninguém gosta de quem em princípio critica ou de quem faz marola. Agora a questão é a seguinte: quando você está criticando uma coisa que é bacana e você está eventualmente atrapalhando, ok, né? Quando você está, sei lá, broxando as pessoas numa iniciativa que poderia ser positiva, aí claro que a gente tem que questionar por que a pessoa está atravancando, atrapalhando,
causando retrocessos ou diminuindo a chance de progresso. Agora a questão é a seguinte, e nisso a brasilidade entra em peso, né? Quando é uma coisa notoriamente perigosa, notoriamente questionável, notoriamente sórdida, a gente deve sim criticar. Quando você critica uma coisa negativa, e vamos lembrar aqui de álgebra básica, negativo versus negativo dá positivo, né? É uma coisa positiva. Então, ao longo desses anos todos em que eu, sei lá, coloquei em xeque uma ou outra distorção de mercado, desde a questão do BV, até a questão do hype em torno de social media, até a questão dos influenciadores, que de alguma maneira que eu critiquei, questionei, veja bem, talvez a gente precise ser um pouco mais receptivo, né? Um pouco mais receptivo. Há quem questiona coisas que não são legais, né? Haja vista, né, o Estado que produz a maior festa da Terra, o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval, né, da onde vem a inspiração musical para tanta coisa bacana, está hoje numa condição absolutamente inacreditável, né, de ausência de Estado, de ausência de lei e ordem, né, de completo descalabro, escândalos, que estavam debaixo do nariz de todo mundo, mas ninguém quis fazer marola, né, porque o cara vai fazer marola se a coisa está funcionando? Então a gente começa a perceber que as coisas têm impacto sim, né? O impacto desse podcast, por exemplo, é absolutamente pífio, justamente porque não só eu primeiro, não sou divertido, não sou sexy, não sou engraçado, não sou bem-sucedido, nenhum daqueles fatores que provavelmente atrairiam uma audiência um pouco mais eclética, né? Também não estou vendendo nada, não tenho nenhuma agenda, ninguém está bancando, ele é orgânico, etc. e tal, então nada disso favorece. Outras coisas que não favorecem é o fato de eu estar gravando em circunstâncias muito longe, né, do ideal, o fato de eu falar por 15, 20 minutos, o que felizmente é a distância da minha casa até o trabalho, que em São Paulo é lindo. Então vários fatores fazem com que o impacto aqui do Roda e Avisa, de qualquer outra produção independente minha, seja muito limitado. Mas caso por uma estranha possibilidade, uma ínfima coincidência, né, inexplicável acaso, você tenha chegado até esse ponto do Roda e Avisa, espero que aí fique alguma sementinha e que você, sei lá, por exemplo, comece a ler também as coisas que a Technology Review tem divulgado, comentado, noticiado com muita isenção, embora eles estejam no absoluto coração, no olho do furacão de tudo que é inovação. Acho que a gente tem um pouco a aprender com os americanos. E uma das coisas que a gente tem que aprender com os americanos é a gente deixar de ser carnavalesco, né, e achar que fazer festa resolve tudo. Parece que não. Ambulância à vista. Eu vou aproveitar, o semáforo está fechado, assim que a gente parar, eu vou interromper e agradeço aqui pela companhia, né, no Roda e Avisa. Não deixe de ouvir também o radiodepilha.com, é diário, só para você ter uma ideia do quanto eu falo. Grande abraço. Tum.